quem é de bom dia, 18º dia do nosso desafio 36 dias para ler Mulheres que Correm com os Lobos. E o negócio é que tá muito louco, nós já estamos no capítulo 8, hoje nós vamos ler da página 269 até a 283, eu já tô aqui com as minhas anotações. E hoje a gente continua a falar das armadilhas que essa menininha aí do sapato vermelho caiu. Eu espero que você já tenha aí entendido um pouco mais sobre o seu eu, sobre quem é você nesse processo todo. Então coloca aí nos comentários o que você tem gostado das leituras aí do livro, o que você não concorda tanto, e aí o que você também tem que entender um pouquinho melhor, tá? Coloca aí nos comentários para que a gente já possa começar a discussão interessante. Na armadilha 5, ela fala de uma tentativa de ocultar uma vida secreta. A divisão, que é o momento em que a menininha vai tentar ocultar o sapatinho vermelho, esse desejo pelo sapatinho vermelho, só que ela não consegue, né? A Clarissa Pinkola, ela explica que a crisma é um detalhe moderno e que talvez não seja um detalhe da história real, tá? Antigamente poderia ter outras conotações essa crisma, poderia ser um ciclo menstrual que se iniciou, enfim, ela dá outros exemplos. E o que ela quer dizer com isso é que muitas vezes a gente reprime os nossos sentimentos, a gente leva uma vida escondida ali, a gente só escreve quando ninguém tá vendo, a gente só pinta quando ninguém tá vendo e a gente nunca mostra isso pra ninguém. Por quê? Porque a gente tá reprimindo os nossos sentimentos, a gente não quer que essa vida apareça para o mundo, porque essa vida muitas vezes não é considerada importante para as outras pessoas, para a sociedade. E ela diz que quanto mais você reprime os sentimentos, mais chances de eles voltarem por meio de uma explosão. Ela até fala do pneu ali, né? Que vai criando uma bolha por causa da pressão e chega um momento que ele explode. E aí ele vai liberar todo o ar ali do seu interior. Mesma coisa acontece com a gente. E aí, para evitar essa explosão, nós precisamos deixar que esses sentimentos eles saiam aos poucos. Ou seja, nós temos que entender quem nós somos para que a gente possa deixar fluir esse eu interior, tá? A partir dessa perspectiva, é preciso que perguntemos a cada estágio como acabou acontecendo que qualquer mulher específica tenha a sensação de precisar ser servil, retirar-se, humilhar-se e implorar por uma vida que, para começo de conversa, já lhe pertence. Um exame das pressões criadas em cada camada do mundo objetivo e do subjetivo irá evitar que a mulher imagine ser uma opção construtiva apanhar em segredos os sapatinhos do diabo. E a ideia é isso, então, não vamos pegar em segredos os sapatinhos vermelhos e colocar. Vamos tentar mostrar ao mundo quem nós somos, trazer ao mundo as nossas poesias, a nossa dança, quem nós realmente somos. E tentar encontrar o nosso lugar no mundo, não esconder quem nós verdadeiramente somos, tá? E ela entra na armadilha 6. Hoje eu tô passando mais rápido porque eu quero mais um momento da conversa depois, tá? Na armadilha 6, e aí eu tô até deixando alguns elementos de lado, e se tiver alguma dúvida coloca aqui nos comentários, tá? Na armadilha 6, ela vai falar do recuo diante do coletivo, a rebelião da sombra. Existe algo que está na nossa sombra, no sentido de que nós escondemos coisas e tudo que a gente esconde vai para sombras, por isso que é perigoso, porque em algum momento isso pode vir à tona e explodir, né? Por quê? Porque ocasionalmente o coletivo pressiona a mulher para ser uma santa, ser uma pessoa esclarecida, ser politicamente correta, ser controlada, para que cada uma das suas iniciativas resulte numa obra-prima. Se recuamos diante do coletivo, cedendo às pressões no sentido de um conformismo irracional, estaremos protegidas do isolamento, mas ao mesmo tempo estaremos também traindo nossas vidas selvagens e as colocando em risco. Olha que dilema, né? Se a gente esconde quem nós realmente somos, nós vamos ser aceitas pelo coletivo, mas se a gente fizer essa escolha, nós vamos estar afastando de nós mesmos. Isso está na página 276, tá? Quando a gente tenta se ajustar nessa sociedade, nós estamos de alguma forma nos afastando do que é mais espiritual, do que é mais necessário a nós mesmos. Precisamos lembrar que não se trata de a mulher reprimida se recusar a se ajustar, mas ela não poder se ajustar sem morrer.
Sua integridade espiritual está em jogo e ela tentará se livrar de todas as formas possíveis, mesmo daquelas que a coloquem em risco. E para que a gente então assuma quem nós somos, ela vai dizer que é preciso coragem, tá? A coragem significa seguir o coração. Há milhões de mulheres que realizam atos de enorme coragem todos os dias. Esse ponto é importante, né? De ter coragem. E coragem não é fazer sem medo, é fazer mesmo com medo, tá, gente? Quando a mulher se recusa a dar apoio à coletividade árida, ela está se recusando a reprimir seu raciocínio selvagem, e seus atos seguem o mesmo caminho. A história dos sapatinhos vermelhos, na sua essência, nos ensina que a psique selvagem precisa ser devidamente protegida, através de uma inequívoca valorização de nós mesmas, com uma defesa veemente dos seus interesses, com uma recusa a se submeter a situações psíquicas pouco saudáveis. É isso, é ter coragem para fazer o que é certo, o que você quer, não é que é o que é o certo, o que você quer, o que traz à tona essa mulher selvagem, que traz à tona o seu eu que foi há muito esquecido. É preciso coragem. Como eu disse, coragem não é que você vai fazer algo sem medo, é que você vai fazer mesmo com medo, tá? É se assumir. E aí, quando o coletivo é hostil à vida natural da mulher, em vez de aceitar os rótulos desrespeitados ou pejorativos que lhes são aplicados, ela pode e deve, como um patinho feio, resistir, aguentar e procurar aquilo a que ela pertence. Portanto, nós não podemos ficar escandalizadas com tempos difíceis. Tempos difíceis vão surgir, tá? O que é preciso é entender que existem armadilhas aí preparadas para capturar essa alegria da mulher, essa vida da mulher, tá? E para que a gente não se ajoelhe a essas situações, vai exigir de quê? De nós o quê? Atos de coragem. Ser corajosa. E adentramos então a armadilha número 7. A simulação, a tentativa de ser boa, a trivialização do anormal. A Clarissa, ela vai nos dizer que ao tentar ser boazinha, a mulher fecha o quê? Os seus olhos a tudo que for emperdenido, deformado ou maléfico à sua volta e simplesmente tenta conviver com esses aspectos. É quando você vai aceitando coisa demais, né? Tudo tá ali jogado nos seus ombros. E aí ela diz o seguinte, que há uma poesia que até revela um pouquinho do quanto às vezes a gente tenta ser boazinha demais. Essa decisão é complexa. Ela diz: estou parada na arena, na cidade morta, e calço os sapatos vermelhos. Eles não são meus, são da minha mãe, da mãe dela antes, passados de mãe para filha como bens da família, mas escondidos como cartas vergonhosas. A casa e a rua às quais pertencem estão ocultas e todas as mulheres também estão ocultas. Ou seja, a gente não assume nosso sapatinho vermelho e nós vamos nos ocultando, vamos nos perdendo de nós mesmas, vamos nos tornando domesticadas demais, boazinhas demais. Eu acho que eu tô aí pro boazinha demais, tentando descobrir essa mulher selvagem que há em mim. Tentar ser boa, diz ela, disciplinada e submissa diante do perigo interno ou externo, ou a fim de esconder uma situação crítica psíquica, ou no mundo objetivo, elimina a alma da mulher. É uma atitude que a isola do que sabe, que a isola da sua capacidade de agir. As mulheres modernas passam pela mesma perturbação, trivialização do que é anormal. E o que ela diz então é que a gente tem que buscar nos desvencilhar dessa mulher boazinha demais. E ela chega até a falar de um estudo dessa perda do instinto das mulheres que foi feito com animais aí, com cachorros na década de 1960. A ideia era o seguinte: colocava-se o cachorro numa jaulinha e ia aplicando nele alguns choques. Primeiro sempre do lado direito. Percebeu-se que sempre que se aplicava o choque do lado direito, o cachorro deitava no lado esquerdo. Passava um tempo, começava a se aplicar choques no lado esquerdo. E o cachorro percebia que o choque estava sendo aplicado no lado esquerdo e ele ia para o lado direito.
Acontece que em um momento começou-se a aplicar choque de modos aleatórios. E o que se percebeu foi que, de início, o cachorro ficou perdido, indo de um lado a outro. Só que depois, o cachorro ficou totalmente aterrorizado e queria de todo jeito sair dali. Só que como ele não conseguiu sair, chegou um momento que ele deitou e se acostumou com os choquinhos. A próxima parte do experimento foi abrir a jaula. E o que aconteceu foi espantoso, porque de vez eles imaginavam o quê? Que o cachorro ia sair correndo. Mas de vez o cachorro sair correndo, o cachorro simplesmente continuou deitado, tomando choquinhos. Ou seja, perdeu-se esse instinto aí do que é perigoso, tá? Não mais estava conectado com esse instinto. E ela diz que é isso que acontece com as mulheres. As mulheres simplesmente se acostumam com as situações perigosas, com as situações que não são saudáveis e continuam ali deitadas. Não mais correm quando a porta da jaula é aberta, quando a liberdade é dada a essa mulher, tá? Em termos da natureza selvagem das mulheres, é essa trivialização da violência, assim como o que os cientistas subsequentemente denominaram aprendizado da impotência, que não só influencia as mulheres a ficarem com parceiros alcoólatras, patrões exploradores e grupos que se aproveitam delas e as importunam, mas também faz com que elas se sintam incapazes de se erguer para apoiar aquilo que acreditam profundamente, sua arte, seu amor, seu estilo de vida, sua preferência política. A trivialização do que é anormal, mesmo quando existem claros indícios de que essa atitude seja prejudicial a nós mesmas, aplica-se a todos os maus tratos infligidos à natureza instintiva, espiritual, criativa, emocional e física. Em termos psíquicos, nós nos acostumamos aos golpes dirigidos às nossas naturezas selvagens. Nós nos adaptamos à violência perpetrada contra a natureza selvagem e sábia da psique. Tentamos ser boazinhas enquanto trivializamos o anormal. Perdemos, consequentemente, nosso poder de fuga. Perdemos nosso poder de lutar pelos elementos da alma e da vida que mais valorizamos. Quando estamos obcecados pelos sapatinhos vermelhos, todo tipo de fato importante do ponto de vista cultural, pessoal ou ambiental é deixado de lado. E o que a gente pode concluir é que durante a vida, muitas vezes a voz dessa mulher selvagem se cala, as mulheres se calam, tá? Perde-se aí o que é natural, o que é selvagem. E aí se calam também as suas danças, o seu amor, enfim, né? Ela vai se calando de tal forma que ela se torna tão domesticada, tão boazinha, que ela não mais se reconhece. Isso é uma armadilha que nos faz perder o que é mais próprio de nós mesmas. E ela termina a página 283 dizendo o seguinte: não se sabe como muitas mulheres conseguem se manter neste estado, mas elas estão vivendo uma vida pela metade, um quarto de vida ou uma fração ainda mais ínfima. Elas conseguem, mas podem ficar amarguradas até o final de seus dias. Elas podem se sentir sem presenças e muitas vezes, como um bebê que chorou e chorou sem que nenhuma ajuda humana se oferecesse, elas podem adotar um silêncio mortal, desesperançado. Seguem-se o cansaço e a resignação. A jaula está trancada. Mas o que eu acho interessante de trazer aqui é dizer, né, que diferente do conto que acaba em 10 páginas, diferente dos mitos que acabam em 10 páginas e acabam com uma situação ruim, em que a menininha tem que cortar os seus próprios pés, a vida não acaba assim. Ela sempre continua e a gente pode mudar, tá? Amanhã eu continuo falando das armadilhas, nós começaremos a 8ª armadilha e eu espero vocês aqui e já deixem a impressão de vocês aí nos comentários, dá uma curtida e compartilha com uma amiga. Até amanhã. Tchau, tchau.